E o da ideia do De Volta pro Futuro? Porque aí é uma outra ideia, né? A do De Volta pro Futuro. Que é você voltar... Porque tem uma diferença, né? Das ideias, né? Uma você tá na linha... Até lá nos Vingadores o cara explica, né? Ah, você viu muito De Volta pro Futuro. Não é assim, cara. Não, então, você pode voltar e não vai interferir em nada, né? existe uma ideia que é a da... Se você tiver um espaço com multiversos. Daí você vai para... Daí você abre uma outra Pandora de problemas. Já nós vamos falar do multiverso. Daqui a pouco você abre uma outra Pandora de problemas aí. Mas vamos primeiro considerar que pra mim, cara, foi a melhor solução que a Marvel arrumou na vida dela. Porque agora cria tudo... Multiverso, acabou, cara. Você não vai discutir o quê? Isso. Quer trazer o Andrew Garfield de volta? Tá tudo, cara. Dei spoiler. Não, já tá podendo, todo mundo já viu. Mas porque o cara lá no Ultimato, ele fala, não, você tá vendo muito De Volta pro Futuro, cara. Que você não tem problema, você pode voltar e interagir. Tanto que lá um Capitão América briga com o outro, né? Isso. E no De Volta pro Futuro isso seria impossível, né? Porque se encontrasse, quebraria, verdade, né? Que na verdade eles dão uma solução. Eles não falam o que aconteceria no De Volta ao Futuro. De Volta ao Futuro, o Doc ele fala: se você encontrar você mesmo, seria uma singularidade no universo, e isso levaria à destruição do universo. Só que o Doc encontra o próprio Doc no segundo filme e não acontece nada. Não acontece, né? Então, exatamente. É uma coisa, mas a ideia é que se você existissem de novo, supondo que existem multiversos, né? Então existe um outro universo muito similar a esse, onde, sei lá, alguma coisa, onde eu tô aqui, só que em vez de estar com X salada bacon, eu tô com um X frango aqui na frente, com coisas similares. Então você tem infinitos desses universos similares, que é um pouco a ideia de Dark. Você teria universos onde as coisas são muito próximas e até muito distantes. Você poderia viajar uma viagem no tempo. Essa viagem no tempo, você causaria uma alteração, você criaria uma nova linha nesse multiverso. Sai uma linha nova e ali. que vai continuar. Então você nunca poderia interferir na sua própria linha fechada. Então você nunca teria uma curva do tipo tempo fechada, você teria uma curva que interferiria num outro multiverso. Se isso é possível, eu não tenho a menor ideia. Não tenho a menor ideia. Aí é a ideia do Ultimato, né? Que a moça explica pro Hulk, né? Em cima lá do telhado, que ela até traça. Aqui é a sua linha, não tem problema, que você vai voltar nessa. Então, o problema... Tem que pegar as joias aqui o problema e tal. é que, pela teoria... assim, as explicações usuais... Se você tem uma viagem no tempo onde você viaja para outra linha no multiverso, você nunca retorna à sua própria linha. Isso. Você sempre vai para outra linha. Então, no caso do Hulk, ele viajaria numa linha e ele iria para uma outra. Ele não voltaria para o universo original que ele estava tentando salvar. Aquele universo estaria destruído. Então, esse que é a grande questão. Mas... Então, eu não... Caramba, no Vingadores, eles meio que fizeram uma solução meio in between ali para poder fazer funcionar. Isso. Não seria exatamente a solução de... não, claro. Que seria. Mas, de novo, abre uma outra caixa de Pandora, que é a questão dos multiversos e quântica, que eu imagino que é uma coisa que as pessoas também devem te perguntar muito. Não, então, aí vamos entrar nisso aí, né, cara? Do multiverso, da quântica e tal, que aí tem mais ligado com a cordas, né? A teoria de cordas ela é uma teoria de unificação. Né? Isso. Então, porque deixa eu... vamos explicar isso aí. Momento aulinha. Isso. Deixa eu tomar uma água para poder... Agora eu vou falar bastante. Não, que isso aí é legal pra caramba, cara. Todo mundo pergunta isso aí, cara. E tal. Eu falo, cara, eu não sou físico, não, cara. Eu sou só curioso. Tem que chamar os caras que manjam pra caramba aí. Então vamos lá, que agora eu vou falar bastante. Então vamos lá, se preparem aí pra aulinha. Na física, você tem lá, no início, as pessoas começavam a ensinar o que era mecânica, né? Tentavam entender como os corpos se movimentam. Daí veio as teorias mecânicas aristotélicas, depois vieram as teorias mecânicas de Newton. Daí, nesse meio tempo, as pessoas começaram a entender como lentes funcionavam, e daí elas desenvolveram a ótica. Daí, nesse meio tempo, as pessoas começaram a descobrir ímãs, daí começou a surgir o magnetismo, daí surgiu a eletricidade. A gente começou a construir um corpo de conhecimento com diversas interações diferentes. Você tem
a mecânica, que está explicando a gravitação, que explica como a Lua fica em torno da Terra. Você tem a explicação de como lentes funcionam, como a luz funciona, como a termodinâmica funciona, eletricidade, magnetismo e yada, yada, yada. Todas essas coisas. E aí, aconteceu uma coisa muito interessante. As pessoas começaram a perceber, e isso foi um cara chamado Maxwell, James Clerk Maxwell, que foi o primeiro físico teórico, praticamente o primeiro físico teórico puro da história da humanidade. Ele estava brincando com as leis. Tinham pessoas que tinham desenvolvido leis para explicar como a eletricidade funcionava, e tinham pessoas que tinham escrito leis para explicar como o magnetismo funcionava. E ele percebeu que tinha um fenômeno que não estava sendo explicado pelas leis. Ele foi lá e propôs uma modificação das dessas equações, onde ele falou assim: falta esse termo aqui. Ele escreveu um termo matemático que faltava, e esse termo, basicamente, ele foi lá, depois foram lá e mediram e viram que aquele termo era realmente perceptível, acontecia na natureza. Então ele fez uma descoberta puramente matemática. Ele olhou para as equações e, por questões de simetria e tal, ele percebeu que faltava algo. Mas isso também gerou uma coisa muito mais interessante. Ao fazer isso, ele ligou a eletricidade ao magnetismo. A eletricidade e o magnetismo, a gente começou a perceber que elas não eram duas coisas separadas. Elas eram a mesma coisa. Então era o mesmo fenômeno que algumas horas aparecia como eletricidade e algumas horas aparecia com eletromagnetismo, com magnetismo. E, então, em vez de você ter um fenômeno físico que era chamado eletricidade e um fenômeno físico chamado magnetismo, você tem um fenômeno físico maior que é chamado eletromagnetismo. Depois disso, o próprio Maxwell descobriu que a luz também é explicada pelo eletromagnetismo. Então, não é que a ótica era uma ciência separada. A ótica era parte do eletromagnetismo. Então, você passou a ter a eletricidade, o magnetismo e a ótica, tudo junto, como sendo explicado pelo mesmo conjunto de equações. Isso é uma loucura. A gente passou de uma porrada de teorias físicas diferentes para uma teoria explicando tudo. Essa ideia, então veio essa ideia de unificar as teorias que, assim, então será que existe que todas as forças que a gente vê no universo são a mesma força no final das contas? E daí, depois disso, no início do século XX, a gente descobriu mais algumas forças. A gente descobriu uma força chamada força nuclear fraca, que basicamente é responsável pela fusão nuclear, pela fissão nuclear. E a gente descobriu depois também uma outra força chamada força nuclear forte, que é responsável por fusão nuclear e momentos de interação interna o que mantém os prótons juntos e coisas assim. E aí que veio a loucura. A gente começou a descobrir, então, que basicamente todas as leis do universo eram explicadas nesse momento por 4 diferentes teorias. Uma que era o eletromagnetismo, que explica eletricidade, magnetismo, ótica. Você tinha a força nuclear fraca, que explicava a fissão nuclear, a força nuclear forte, que explicava como a matéria era composta, e a gravidade. Então você tinha essas 4, digamos, teorias diferentes que explicavam como as forças funcionavam. Daí começa o século XX, a gente descobre a quântica. Na verdade, eu pulei um pouco a história porque a força nuclear forte e fraca são quânticas já. Mas com o tempo a gente aumenta o nosso conhecimento em quântica. E daí um cara chamado Steven Weinberg, ele descobriu que a força eletromagnética e a força fraca, na verdade, eram a mesma. Ele conseguiu unificar as equações delas e explicar que as mesmas equações explicavam essas duas forças. Depois, um outro cara, que eu não vou lembrar o nome agora, descobriu que ele também descobriu que a força forte se unificava a essas outras duas. Então você tinha todas essas forças. Então agora, discutindo nesse momento, a gente chega que não existiam mais 4 forças no universo como se acreditava. Você tinha uma que era forte e fraca nuclear, que é chamada teoria... Eu não lembro o nome agora, desculpa, eu já lembro o nome. E a gravidade em outro lugar. E isso levou ao grande problema. Assim. Será que... Não um problema. Começou a gerar uma questão muito interessante. Será que é possível a gente desenvolver uma teoria física que uma teoria explique todo o universo? Todas as interações físicas do universo serão explicadas pelo mesmo conjunto de equações. Então, que explicasse desde como um buraco negro interage com a luz, como um micro buraco negro de escala microscópica interagiria com outras coisas. Isso seria
toda essa teoria que explicaria tudo isso. E esse é o grande desafio da física do século XXI e foi parte do século XX e do século XXI. Será que é possível você conseguir escrever uma teoria que explique todas as forças, gravidade, eletroforte, fraca e eletromagnética, de uma maneira única? Então, essa foi a grande questão. Existiram várias tentativas de se fazer isso, e a mais famosa dela é a teoria de cordas. Que a teoria de cordas, ela basicamente fala... se você basicamente falar... Porque todas as teorias que a gente tem, que é chamada o modelo padrão, que é um modelo que explica como as forças eletromagnética, forte e fraca funcionam, se você substituir... Ela pressupõe que as partículas que compõem eles são pontuais, são pontos. São literalmente pontinhos matemáticos. Objetos sem escala. Se você substituísse esses objetos de escala e falasse que, na verdade, eles são formados por uma escala muito menor do que a escala que a gente vê num elétron, por exemplo, que existem cordinhas vibrando e cada uma dessas partículas seriam vibrações dessas cordinhas diferentes, essa teoria, que é uma teoria muito maluca, ela é uma teoria que foi escrita originalmente em 23 dimensões, essa teoria naturalmente explicaria e teria uma teoria unificada dentro dela. Então, basicamente, se você tivesse essa teoria em 23 dimensões, você poderia unificar. E daí você teria essa explicação. Mas tem um problema um pouco grande aí. O universo não tem 23 dimensões. O universo tem 4 dimensões. Então, o que a gente fez ali? Daí o pessoal começou a tentar estudar maneiras de melhorar. Existem algumas melhorias, que é chamado a supersimetria, que basicamente muda esse requerimento de 23 dimensões para 11. 11 é melhor que 23, mas ainda é um pouco muito ainda. E daí que é o grande problema. A gente sabe hoje em dia que é possível você extrair universos de 4 dimensões da teoria de cordas. Basicamente, é como se eu tivesse, por exemplo... Deixa eu pegar aqui. Deixa eu estragar meu guardanapo para poder fazer essa explicação. Vamos imaginar que você tivesse aqui... Isso aqui é uma dimensão aberta, né? Então, essa folha aqui. Agora, se eu pegar e dobrar ela bem pequenininho aqui, eu vou fazer não tão pequenininho, porque eu estou fazendo rápido. Vamos falar que eu enrole ela. Só que vamos falar que eu enrolei muito bem e ela ficou uma linha muito fina. Aquela dimensão aberta continua existindo, mas ela é tão pequena que a gente não enxerga mais, porque ela basicamente uma formiga que estivesse andando aqui, antes ela podia andar pelo meu papel, agora ela andaria em círculos e não sairia do lugar. Então isso que a gente chama de compactificação, você pegar uma dimensão aberta e deixar ela bem compactazinha num espaço muito pequeno. Então a ideia seria que a teoria de cordas ela teria 7 dimensões compactas e 4 dimensões estendidas. Então por isso que a gente só vê 4 dimensões, porque as outras 7 dimensões são tão pequenininhas que a gente não enxerga. Só que daí vem um problema. A gente tem uma teoria que tem 11 dimensões, você tem que compactar ela para 7. Daí o pessoal começou a fazer contas. Quantas maneiras a gente pode compactificar que geram teorias que são similares à nossa? E aí o pessoal descobriu que eles chegaram a um número de 10 a 100, 10 elevado a 100, então 10, 0, 0, 0, 100 zeros depois do 1, que seriam as maneiras que você poderia compactar essas 11 aí. Então, basicamente, esse é o grande problema. A gente chegou nesse momento que a gente tem uma teoria, que a gente consegue extrair as teorias do nosso universo, mas a gente consegue extrair teorias para qualquer universo que a gente conseguir imaginar. Então, ela não está ajudando muito no problema de resolver essa solução. Então, esse é o grande problema da teoria de cordas hoje em dia. Como é que a gente consegue explicar, como é que a gente poderia fazer uma maneira que, naturalmente, a teoria cuspisse qual que é a compactificação correta que a gente teria para o universo. Mas a teoria de cordas ela vem toda essa explicação. Mas o interessante é que a gente consegue extrair resultados muito interessantes na teoria de cordas. Existe um resultado muito interessante que é chamado ADS-CFT, que é basicamente um resultado que a gente chama de dual. Você tem basicamente duas teorias que não se parecem, mas você mostra que as duas teorias são iguais, elas representam os mesmos resultados.
E com essas teorias a gente consegue calcular vários problemas de plasma nucleares utilizando a teoria de ADS-CFT e tal. Então é uma teoria que ela traz resultados, mas ela é tão grande que ela explica coisas que a gente não conseguiria. Ela não se fechou ainda, mas tem resultados intermediários que já são usados aí. Muito interessantes ali no meio da história. E a grande questão é exatamente essa. Assim, o meu orientador ele trabalhava num ponto muito específico que ele tentava explicar como você pode calcular corretamente colisões de cordas. Porque da mesma maneira que você... Que as partículas colidem. Que as partículas colidem. Então você pode ter um elétron e um pósitron vindo, colidindo, virando um fóton e depois virando outra coisa. Você pode ter as colisões de duas cordas que vão gerar alguma coisa. E ele desenvolveu um algoritmo, um formalismo que permitia que permitia algumas coisas que não podiam ser calculadas, e ele desenvolveu o formalismo que permitia calcular isso. Então é um problema super específico, mas muito importante para poder fazer. Então é aquela coisa, de novo, do macro contra o pequeno. Então essa é a coisa da teoria de cordas. Ela tenta realmente explicar como seria seria uma possível teoria para explicar como a gente pode ter uma teoria que explica as 4 forças fundamentais do universo. Que atualmente, as 3 forças a gente consegue fazer, mas a gravidade sempre é chata. E a gravidade é uma teoria meio estranha, assim, né? Porque se você for olhar, a gravidade, ela é muito mais fraca do que as outras forças. Né? Todas as cargas delas, as cargas, quero dizer, a massa, né? Tipo, o elétron ele tem carga positiva e negativa, uma coisa carregada. A massa, tudo se atrai, ela não tem a coisa que repele. A gravidade é um pouco diferente das outras. Então, é meio estranho, ela é muito mais fraca. E daí isso leva a que ela age por áreas muito grandes, onde a quântica não é tão mais útil. Então, ela... A gente só verifica, né? Isso. Numa coisa macro, né? Muito isso. grande. Então a gente não tem sistemas onde a gente pode fazer um experimento e esse experimento facilmente vai gerar a explicação gravitacional e quântica ao mesmo tempo. Onde é que a gente tinha isso? No Buraco negro, né? Ou no Big Bang. Isso. O Big Bang era uma situação que você tinha muita massa num espaço muito pequeno. Exato. Então é muito difícil você gerar resultados experimentais em relação a isso. Que é uma ideia do Hawking, foi ir atrás disso, né? Ele foi um dos caras que tentou também, né? O Hawking... Durante a vida dele, aí. Então o Hawking não era muito proponente. O Hawking ele foi um dos primeiros caras a desenvolver resultados que unificassem, que mostrassem que existe uma teoria que aparentemente unifica a quântica e a relatividade. E foi isso que ele fez, que foi o resultado que ele fez. Radiação. Da radiação, Hawking, né? Que as flutuações quânticas. 69 ou 71, não lembro mais. Foi um desses 2 anos, ou 69 ou 71. Onde ele pegou e ele mostrou que buracos negros não são completamente negros, eles emitem radiação. E esse fenômeno que faz emitir a radiação é um fenômeno puramente quântico, é um fenômeno que interage da quântica com a gravidade. E daí, basicamente, é uma expansão de uma função de onda, yada, para quem for mais técnico vai entender o que eu estou querendo dizer. Mas ele percebe que existe essa... Ele mostrou que existia realmente essa ligação entre a quântica e a relatividade e ela gerava efeitos perceptíveis no universo. Num objeto muito grande como o buraco negro, mas que tem efeito... Ele é tão poderoso que ele gera efeitos de escala microscópica. E ali ele geraria essa existência de que o buraco negro conseguiria emitir radiação da borda dele e perder massa. Que é muito louco, porque o buraco negro, basicamente, é um objeto que... Aqui a gente tem um buraco negro aqui, né? Nosso buraco negro gigante aqui. Seria um objeto que ele não emitiria luz, que ele é tão massivo que nem a luz conseguiria escapar dele. Seria essa a ideia. Então ele seria um objeto tão massivo que nem a luz conseguiria escapar. E se a luz não escapa, que é o objeto mais rápido de todo o universo, nada mais escapa. Então nada escaparia do buraco negro. Mas mesmo assim o Hawking mostrou que quanticamente existiriam objetos que conseguissem escapar. Como é que você pode entender isso? É como se você gerasse, é como se você entendesse que existem diversas explicações possíveis que você pode dar para isso. Mas você lembra o que é tunelamento quântico, Sérgio?
Não, eu não. Não lembra? Eu sei mais ou menos o que é, mas Então, não sei explicar. tunelamento quântico é uma coisa que basicamente partículas. Vamos falar que eu tenho uma partícula que está fechada numa caixa de energia e ela não tem energia para escapar, ela fica oscilando de um lado para o outro. Mas existe uma probabilidade na quântica que você pode calcular que é que basicamente essa partícula vai escapar mesmo ela não tendo energia e ela consegue escapar para outro lugar. Então você pode ter, por exemplo, sistemas que você tem uma partícula, eu fecho ela dentro de um box e já explico mais sobre isso, mas o Moisés tem um resultado muito interessante sobre isso. O Moisés você vai que a gente falou mais cedo. E ela não deveria escapar nenhuma partícula. Você põe um detector aqui e você detecta partículas que estão escapando daquela caixa. Porque elas conseguem basicamente. É como se, num intervalo de tempo, ela ganhasse mais energia, escapasse e perdesse essa energia. Então, entre aspas, o que a radiação Hawking. Ela tem diversas possíveis explicações. Um dia eu vou fazer um vídeo falando sobre as diversas interpretações da radiação Hawking, mas uma das possíveis interpretações é que uma partícula de dentro, ela basicamente tunelasse e por um instante ela ficasse com uma velocidade mais rápida do que a luz, escapasse do buraco negro e caísse de novo. Então você consegue, se você apontasse um detector para o buraco negro, você ia detectar radiação vindo nele. E o Hawking foi a primeira pessoa a propor isso. E é muito louco. Porque, basicamente, matematicamente, ele mostrou que a mistura da quântica e da relatividade faz sentido e gera resultados completamente não esperados. Só que o Hawking nunca foi muito fã da teoria de cordas. Ele preferia outros tipos de teorias. Entendi. Que fossem... Ele não era muito fã, era bastante crítico a ela. E, como eu falei, a teoria de cordas não é a única teoria de unificação existente. Existem outras teorias de unificação por aí. A teoria de cordas talvez seja mais famosa, mas existem outras, e ele meio que transitava nessa questão do que o pessoal fala que é a gravitação quântica, que é teoria de campos em espaços curvos, que é como vocês podem explicar a teoria de campos do universo nesses espaços curvos, tal. Então é uma área que eu trabalhei um pouquinho, e ele andava muito nessa área aí. Isso é legal demais, né, cara? Não, aí tem um problema na radiação Hawking, tem alguns problemas também, né? Tipo, para detectar seria complicado, né? Porque porque basicamente muito pouquinho, muito né? pouquinho. A energia Hawking, ela é inversamente proporcional, então quanto maior a massa, menor a quantidade de energia de radiação Hawking emitida. E se a gente tá falando de um buraco negro muito grande, imagina, né? Com milhões de vezes a massa do Sol, imagina o tanto. E demoraria um tempo que nós não temos ainda, né? Que não, de vida do universo, né? Não, seria ordem. Um buraco negro massivo de centro de galáxia, a gente está falando de ordens de magnitude da idade do universo para ele evaporar completamente por radiação Hawking. É impossível. Então a única chance que a gente teria seriam buracos negros muito pequenos, que a gente chama de buracos negros fundamentais, que seriam buracos negros do tamanho de alguns átomos ou coisas assim, que daí eles poderiam verificar, né? Daí eles evaporariam na escala de segundos, daí a gente conseguiria verificar esse tipo de interação. Mas e para criar um desse é muito, muito difícil. É uma coisa que a gente não fez. Todo novo colisor que lança, né? Então aconteceu isso nos Estados Unidos, no Fermilab, aconteceu no CERN quando eles lançaram lá no 2010. Que é criar os buracos negros, surge alguém falando, existe o risco de criar buracos negros fundamentais que vão destruir a Terra. Sugar a Terra toda, né? Todo grande colisor que lançou, surgiu alguém falando isso. Mas se viu que até agora não é tão fácil você fazer isso. Exatamente. Se fosse, já tinha destruído. Porque o ser humano não é assim, né? Já tinha destruído a Terra há muito tempo, né? Mas né? Não, toda vez que cria... Mas tem o novo aí, né? Tem o substituto do CERN, né? Do LHC, né? Que vai ser o 100 km, parece, né? Sim. Tem um aí que eles já estão estudando para ser assim, muito maior e a energia vai ser muito maior, né? É que assim, existem dois tipos de colisores. Existem os colisores circulares, que é tipo CERN, Fermilab. Existem os lineares. Eles são diferentes nas categorias, nas funções deles. Os circulares é muito mais fácil você atingir uma energia muito mais alta. Porque basicamente você vai acelerando a partícula, a cada volta você consegue acelerar ela vai ficando mais rápida, mais rápida, mais rápida,
Então você consegue fazer aceleradores com energias ridiculamente altas. Já os lineares, você tem uma ida, né? Você dá o pé na bunda da partícula, ela tem aquela ida para chegar do outro lado e fazer. Aquele famoso na Itália, né? Isso. Que vai até embaixo dos Alpes. Só lá, que né? os circulares, quando uma partícula gira, ela solta energia. Então você que é chamada de radiação síncroton. E isso gera alguns problemas na qualidade da medição. Então, colisores lineares, eles conseguem medidas mais precisas. Eles são muito bons para poder validar números com uma puta precisão. E colisores circulares são bons para atingir muita energia e fazer funcionar. Então, normalmente, você vai ver que o grande colisor do mundo, ele sempre foi um circular, daí um linear, um circular, um linear, um circular, um linear. Então, a gente tem agora o CERN, que é circular, e eles estavam planejando, que eu não sei o que se deu, se conseguiram financiamento ou não, o chamado ILC, que era o International Large Collider, ou Linear Collider, International Linear Collider, que era para ser o próximo grande colisor, que ele ia pegar as descobertas do LHC e ia tentar atingir precisão muito mais alta nos números que eles conseguiram. Então, essa coisa. Então, mas eu não sei o que aconteceu. Se eles conseguiram financiamento ou não, nos últimos anos tem sido bastante difícil conseguir financiamento para esses grandes projetos de física. Ah, com certeza. Você chegou já aí no CERN lá quando você... Não fui. Conseguiu? Mas tinha vontade de ir? Morro de vontade. É, né? Que é um lugar interessante. Deve ser um lugar interessante pra caramba. Mas conhece gente, né, que trabalha lá, né? Tem, né? Tem bastante, tem brasileiro, né, lá, né? Tem uns brasileiros vão... Tem amigos próximos que trabalham Fazem no LHC. pesquisa lá, né? A gente tem aqui no Instituto de Física Teórica, aqui em São Paulo, tem o professor Sérgio... Eu só chamo ele de Sérgio, então não sei o nome dele. O Sérgio. Ele é um professor titular e ele trabalha no CERN e ele montou um cluster para cálculos de resultados do CERN aqui no Brasil. Então, tanto que eles até conseguiram, foi com esse cluster que eles conseguiram o recorde de velocidade de transmissão de internet Europa-Brasil. Olha aí. Então ele ajudou nos cálculos do Higgs e coisas assim, eles trabalham aqui. Eu tenho um amigo bem próximo que é professor desse grupo e também trabalha no LHC direto. Tem outra amiga da graduação que está na Europa agora, mas ela também trabalha no LHC. Então eu conheço várias pessoas que trabalham lá no LHC que têm resultados bem interessantes.